Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente traz mais uma história para vocês, né? Bem, essa história eu não sei bem qual é ela. Por que eu não sei? Ora, porque os passarinhos que me dizem. Vamos ver que história eles trouxeram para a gente hoje? Já sei. É uma lenda, a lenda da Vitória Régia. Vamos lá? Antes de a gente começar a falar sobre a lenda da Vitória Régia, a gente vai dizer para vocês uma coisa muito importante. Vocês sabem que a Amazônia existe uma floresta tão imensa na Amazônia. Então, lá nessa Amazônia, existem também, na nossa Amazônia, existem tribos indígenas. Vocês sabiam que ainda existem tribos indígenas? Pois é, e a maioria dessas lendas que existem são lendas amazônicas. Então, a Amazônia carrega muitas lendas, muitas crenças, muitas histórias, como a lenda do Guaraná, a lenda do Boto, a lenda da Caipora, do Boitatá, da Cobra Grande. Mas muitas dessas lendas também têm origem indígena. E hoje a gente vai falar, então a nossa lenda de hoje vai ser a lenda da Vitória Régia. Vamos lá? Existia uma tribo indígena bem no meio da Amazônia, e lá existiam muitos índios. Então, à noite, eles se reuniam ao redor da fogueira para ouvir as histórias que o pajé contava. Quem era o pajé? O pajé era um curandeiro, ele curava os índios, cuidava dos índios. Era um sábio, considerado um grande sábio. Então todos gostavam muito de ouvi-lo. E ele contava, entre tantas histórias, ele contava uma e dizia que a lua, chamada Jaci, era um deus que sempre escolhia entre todas as mulheres daquela tribo, as moças, as jovens daquela tribo, escolhia uma e transformava em estrela, para ficar lá no céu brilhante. Então existia uma índia, o nome dela era Nayá. A Nayá, ela se apaixonou pela lua, ela queria muito ser transformada numa estrela, e todas as noites ela ficava namorando a lua, olhando para a lua, tentando alcançá-la, queria ser transformada numa estrela. E ela se apaixonou de tal modo que ela não comia mais, não saía da sua oca, não se relacionava mais com as outras índias, né, para conversar, não fazia mais amizade, ficava só trancada, presa, sem se alimentar. Mas à noite ela saía, ia um pouco mais para dentro da floresta para observar a lua. Mas um dia a Nayá saiu e foi andando mais para dentro, bem para dentro da mata. E ela viu na frente do rio, bem perto, um disco luminoso brilhando nas águas do rio Amazonas. Então, ela viu que era a lua e se jogou dentro da água pensando em alcançá-la. Só que como ela estava muito tempo sem se alimentar, estava fraca, abatida. Ela não aguentou a correnteza e se afogou. Mas a lua teve pena dela, teve dó dela e projetou toda a sua luz bem no fundo onde a Nayá estava e trouxe para perto das margens do rio e a transformou numa grande estrela, uma estrela que vive não no céu, mas nas águas do rio Amazonas. Transformou ela na Vitória Régia. A Vitória Régia, uma linda flor que hoje a gente vê nas águas do rio Amazonas, que durante o dia ela é branca, bem branquinha, e à noite
quando vai chegando o cair da tarde, ela vai se transformando, vai ficando rosa, mudando de cor. Então essa é a lenda da Vitória Régia. E essa é a flor da Vitória Régia, que eu reproduzi para mostrar para vocês. Só que eu tenho uma curiosidade em relação a Vitória Régia, né? A essa planta, que vocês sabiam que a flor que fica submersa aqui nessa parte verde, que é tipo uma folha, uma plataforma verde, essa parte verde da Vitória Régia é a folha da flor. Toda flor não tem uma folha? Pois é, então essa parte aqui é a flor da Vitória Régia.